Bom dia! Começa agora a edição desta quarta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. No nosso Bom Dia Saúde de hoje, vamos falar sobre depressão. Para tratar do tema, recebemos o médico psiquiatra Bruno Almeida. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco mais uma vez. A primeira em 2019, mas você já esteve conosco outras vezes aqui na bancada, falando de um assunto tão sério e que precisa, sim, de muita atenção da nossa sociedade. Muito obrigada. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os amigos que estão ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre depressão e ela é classificada hoje como a doença que mais avança em todo o mundo. Isso é algo alarmante. Sim. Talvez a população não saiba muito bem quais são os critérios, quais são os sinais, quais são os sintomas, se isso é uma doença que se pega, se é uma doença que se desenvolve. Sim. E a ideia hoje é a gente conversar sobre isso e poder alertar a todos, a população, e falar um pouquinho sobre como que a gente pode também tratar, se é uma doença que tem cura, se ela tem segmento e as diversas formas de tratamento, o que pode ser feito, né, para a gente poder melhorar todos esses sinais e sintomas da depressão. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o nosso convidado, pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. E hoje, em especial, a gente está fazendo uma experiência, uma brincadeirinha no meu IGTV, dentro do Instagram, no Stories. Você me procura lá dentro do Instagram, Nathalie Nanini, e a gente vai transmitir também ao vivo esse primeiro bloco junto aqui com o Dr. Bruno. Doutor Bruno, vamos pegar o gancho da primeira informação, posso chamá-lo de você? Lógico, por favor. Que você colocou para o nosso público que a depressão é hoje a doença que mais avança no mundo. E essa é a percepção particularmente que eu tenho. Parece que o diagnóstico de pessoas com depressão tem crescido e num volume muito assustador. Por quê? Quais são os fatores que têm contribuído para isso? Hoje a gente tem diversas formas de disseminação das informações, né? Então, a gente acredita que são duas vertentes que têm aumentado o número de diagnósticos. Talvez não seja o aumentado o número de pessoas ou pacientes deprimidos, mas sim o conjunto maior de informações, maior acesso a essa informação e maior acesso a essa população a ter contato com profissionais de saúde, seja psiquiatras ou psicólogos ou quem atue em saúde mental. A outra vertente é uma que a gente vem observando, principalmente nas redes sociais, né? Que a observação geral é de que as pessoas estão um pouco mais sensíveis, as pessoas estão menos imunes às frustrações, menos imunes a todas as implicações que a vida tem, que a vida nos traz, e às vezes acabam confundindo um pouco sensações ou sentimentos como tristeza com depressão. Com depressão, que é uma coisa completamente diferente. O que é e como diferenciar essa tristeza? Quais são os sintomas que podem caracterizar que a pessoa está passando por um momento apenas difícil, do momento que não, a luz vermelha acendeu, é preciso todo mundo ficar atento, porque essa pessoa pode ter depressão. Então, aí vamos falar um pouquinho geral sobre depressão, então. Depressão foi convencionado se chamar assim. É uma somatória de sinais, sintomas e critérios para esses sinais e sintomas que devem ser obedecidos para a gente ter esse diagnóstico de depressão. Então, antigamente, as pessoas classificavam as depressões de duas maneiras, as depressões chamadas endógenas e as depressões chamadas exógenas. Isso caiu por terra, existem outras várias classificações, eu falo mais adiante. Mas, voltando para trás, as depressões endógenas eram aquelas em que absolutamente não tinha nenhum tipo de fator ambiental, a pessoa estava bem de vida, estava bem na família, trabalhando. Não tinha motivo nenhum, estava tudo certo. E mesmo assim, ela se sentia triste, a maior parte do tempo, vazia, sem vontade de fazer as coisas, com perda de prazer, perda de energia e uma série de outros fatores. A depressão exógena, que era chamada assim, ela já é o contrário. Ela já parte do princípio de que houve algum fator estressor, alguma coisa ambiental aconteceu na vida dessa pessoa. Uma separação, a morte de alguém querido, a perda do emprego. Sim, com certeza, coisas marcantes, bem marcantes. Não, por exemplo, o meu time perdeu o clássico ontem, ou então, eu briguei com o meu vizinho e coisas assim. Então, as depressões exógenas, elas eram mais fáceis da gente ver.
Só que essa classificação ela caiu, mas ela serve muito bem para o propósito dessa pergunta. Sim. Como que eu vou separar, então, o que é uma sensação e um sentimento e o que é uma doença? Sim. Então, a doença, a depressão, os médicos e as pessoas estão acostumadas a verem apenas o humor. Aquela pessoa está triste, abatida, isolada, ela não tem mais prazer em fazer as coisas. Isso é uma coisa, mas a gente tem um critério de tempo. Sim. Se a gente não tiver, ao menos, 14 dias, 2 semanas, desses sinais e sintomas de forma persistente e gradual, aí a gente não pode falar em depressão. Aí são sensações que a pessoa tem, mas que elas passam e ela consegue manejar. Quando passam de 14 dias e a intensificação desses sinais e sintomas, aí sim a gente tem que acender essa luzinha e tem que conversar um pouco sobre isso para as pessoas saberem, né? Quando que eu vou no médico, quando que eu não vou, quando eu procuro um psicólogo, quando não. E essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo, ou que está nos assistindo e se sente assim, há mais de 14 dias, vamos deixar bastante claro, por critérios técnicos da medicina, avaliação médica. A principal pergunta que eu acho que essas pessoas se fazem é: o que eu devo fazer? Né? Porque a sociedade ainda, na minha percepção, você me corrija se eu estiver errado, ainda não está tão preparada para lidar com as pessoas que têm depressão da maneira que elas merecem ser tratadas. A percepção que eu ainda tenho é que muitas pessoas, a nossa sociedade ainda enxerga o depressivo como aquela pessoa que quer apenas chamar a atenção. Você falou absolutamente correto, né? A gente está bem acostumado lá no consultório a tratar os pacientes que têm depressão e, ao mesmo tempo, ter que chamar os familiares e explicar para eles que aquilo é uma doença. Então, esse estigma, esse preconceito que existe na doença que mais avança, é algo que chama a atenção da nossa sociedade. Eu costumo dizer para os pacientes, tentando consolá-los, dizendo assim que as pessoas só vão compreender se elas tiverem depressão ou se alguém muito próximo estiver sofrendo de depressão, porque a depressão afeta todo mundo que tem em volta. Se não tiver isso, é muito difícil a pessoa ter esclarecimento para conseguir entender que existe sim uma doença, que ela é altamente incapacitante, só que infelizmente a gente não dispõe de exames complementares, como um exame de raio-x ou um exame de sangue, alguma coisa que... Laboratoriais. Isso, que vão lá e comprovem que essa pessoa tem, porque ele é um diagnóstico absolutamente clínico. Então, essa é outra questão que a gente tem que ajudar a derrubar, né? No século XXI, do jeito que a gente está... Numa era tão acelerada, na era da informação, na era onde as pessoas, teoricamente, estão mais conectadas, embora essa conexão frequente e frenética também possa desencadear um universo muito solitário, e essa solidão fazer com que a pessoa acabe se isolando de fato, né? Sim, contribuindo mais para isso. Então, quando a gente vai falar sobre depressão, para o pessoal que tá em casa, as dicas, né, que a gente pode passar são assim: não pensem que aquela pessoa ela quer chamar atenção. As pessoas são inteligentes suficientes para, quando precisam um pouquinho de atenção e carência, que todos nós temos, de chamar uma pessoa para conversar, não ficar mandando sinais indiretos ou tendo posicionamentos diferenciados para ver se alguém repara que ela não está bem, né? A gente tem que prestar atenção nas 3 esferas que a depressão tem, que não é só o humor, que todo mundo acha que é só tristeza, anedonia e por aí vai. A gente tem também alterações físicas, que são importantíssimas, e temos também as alterações cognitivas. Então, o indivíduo que é deprimido, ele tem alterações cognitivas do quilate de não conseguir tomar decisões, até as decisões mais fáceis, esquecimento, alterações de memória. Ele tem alterações físicas, ou seja, ele perde apetite ou ganha apetite. Ele tem alteração de sono, ou dorme demais, ou tem dificuldade de dormir. Pode ter alteração de equilíbrio, por exemplo? Pode. São vários sintomas físicos que podem ter. A gente pode ter, além de dor de cabeça, a gente pode ter tontura, a gente pode ter enjoo, e isso de forma persistente. Então, quando a gente soma tantos sintomas e às vezes tão diferentes que a gente acha que não tem a ver, a gente chega ao chamado síndrome, quando a gente coloca sinais e sintomas e classifica como uma doença. E a depressão hoje tem que ser vista dessa forma, com várias alterações em todos os aspectos da vida. A Organização Mundial de Saúde, isso é um dado importante, ela classificou há 3 anos atrás que em 2020
a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. A gente está bem próximo disso, né? Ano que vem. Ano que vem. E se a gente parar para pensar, realmente, vejam só qual é o impacto de um indivíduo deprimido. Ele fica incapacitado ao trabalho, Sim. ele fica incapacitado às relações sociais, Sim. ele tem, passa a gerar muitos custos para os familiares, tanto emocionais quanto custos financeiros. Sim. Então, de uma pessoa que passa problema, você vê, por exemplo, um chefe de família, já são 4 pessoas. Se alguém depende mais dele, já são mais pessoas. Então, a gente tem impacto na economia, a gente tem impacto na sociedade, a gente tem impacto no trabalho. E as pessoas ainda tratam a depressão como se fosse, não, aquilo lá é manha, é frescura. E o importante, se a gente puder passar uma mensagem, é essa. Não é frescura. É uma doença como pressão alta, é uma doença como diabetes, como a pneumonia. E que como essas doenças que você citou, se não tratadas corretamente, pode levar à morte, né, doutor? Pode, com Depressão certeza. e suicídio é uma correlação muito intensa, né? Sim. São em torno de 20% dos pacientes deprimidos graves tentam ou cometeram suicídio. Né? Então, e suicídio, a gente já falou aqui uma vez, Sim. é uma forma de morte que é absolutamente evitável. Diferentemente de outras doenças. Outras doenças, exatamente. Agora, nós falamos da visão da sociedade ainda sobre essa doença. Agora, aquele paciente que se sente assim, com tudo que nós estamos falando, já existe uma maior propensão da busca pela ajuda ou aquela própria pessoa tem medo ou receio de procurar, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, porque existe aquele estigma que esses profissionais lidam com pessoas que não são, aspas, boas da cabeça? Então, ainda existe sim. Infelizmente, a gente tem que ajudar a acabar com esse ponto de vista. O paciente que é deprimido, você concorda que ele já perde energia, ele já perde a iniciativa, ele já não tem tanto contato social, fica mais isolado? Você não concorda que isso é um sintoma que atrapalha nas interações dele? Você acha que o indivíduo desse, ainda tendo esse pensamento de estigma, ele tem energia ou ele tem capacidade sozinho de conseguir pedir ajuda de um profissional, pensando que o psiquiatra é médico de louco, o psicólogo... Ele vai ficar lá só me ouvindo. Só vai me ouvir, eu vou falar e não vai adiantar nada. Muitas vezes, em casos de depressão, é a família que vai buscar ajuda e que fala. E muitas vezes o próprio impedimento do tratamento é a própria percepção do paciente que já está alterada. Seja por uma sensação de culpa, ou por uma certeza de que ele não vai sair daquela, ou seja por pensamentos que já são pré-concebidos, que já são da própria sociedade, de que não vale a pena ir, por exemplo, buscar um médico. Você não é louco, isso aí vai passar. Isso é uma bobagem. Infelizmente, a gente ouve muito isso ainda. E quando a gente fala de tratamento, a gente sabe que tem a parte dos remédios, né? Mas tem a parte que precisa ser multidisciplinar, muitas vezes, ou se não, todas as vezes, uma conversa e um trabalho em conjunto entre um terapeuta e um psiquiatra, é isso mesmo? É isso mesmo. Olha, eu costumo dizer para os pacientes que quando eles me procurar e a gente dá um diagnóstico de depressão, eu deixo bem claro para eles e falo assim, olha, remédio, ele cura sintoma, ele trata de sintomas. Então, se eu tenho tristeza, falta de energia, falta de interesse, e a Nathalie também tem tristeza, falta de energia, falta de interesse, a minha tristeza é uma, Sim. A sua tristeza é outra. Cada indivíduo é um ser único, né? Com certeza. O remédio, ele pode ajudar a tratar esse sintoma da tristeza de forma orgânica. Só que quem é que vai tratar a vivência? Quem é que vai tratar o sofrimento, a angústia daquela pessoa? Remédio não faz isso. Quem faz isso é terapia. Por isso que a gente sempre indica, e isso está em todos os anais, todos os congressos, todos os protocolos, depressão é sinônimo de tratamento psiquiátrico associado a tratamento psicológico. É a melhor forma de tratamento e é a forma mais eficaz para a gente remitir logo esses sintomas e conseguir deixar essa pessoa funcional de novo, que essa é a ideia. E é importante deixar claro que a terapia, a função da terapia é que a pessoa fale, né? Sim, com certeza. Porque muitas vezes a pessoa que procura um terapeuta se sente incomodado porque ela fala e o terapeuta fica mais calado. Na verdade, é aquele momento, aquele espaço que está sendo criado para ela pôr para fora, talvez, aquela angústia que a tenha deixado doente. Tudo aquilo. A gente fala que a angústia é o motor para a pessoa, quando ela se sente mal, ela funciona como um motor para ela buscar ajuda. E hoje no Brasil a gente sabe que a porta de entrada dos pacientes que têm depressão,
é através dos consultórios dos psicólogos. As depressões leves, hoje a gente classifica a depressão como leve, moderada, grave com sintoma psicótico, grave sem sintoma psicótico, tem depressão recorrente, tem a distimia, que a gente pode falar mais para frente, outros tipos de depressão, a depressão, por exemplo, a depressão bipolar. Mas as classificadas como leves, primeiro episódio, na maioria das vezes mesmo, ela consegue ter um tratamento, uma boa abordagem apenas por psicoterapia. Geralmente são pacientes mais jovens, primeiro episódio, quadros mais leves, sustentados, mais de 14 dias, mas mais leves. E aí só com psicoterapia a gente já consegue remitir e trazer essa pessoa de volta à funcionalidade. E aí muitas vezes os próprios psicólogos dão um diagnóstico e falam, olha, esse paciente ele precisa de um tratamento um pouco mais complexo, um pouco mais completo. E aí encaminham para a gente também fazer uma avaliação e ver se é cabível ou não um tratamento medicamentoso. Não são todos os pacientes que precisam de remédio, mas do meu ponto de vista, nem todos os pacientes, eu diria toda pessoa merecia, né, passar por uma psicoterapia. A terapia, eu costumo dizer que ela é o melhor remédio e o melhor tratamento para toda e qualquer doença, doutor, porque a gente, ao falar, ao expor, ao colocar para fora, a gente vai limpando as nossas gavetas e vai se conhecendo, né? E muitas vezes esse processo de autoconhecimento, ele é doloroso, porque, por isso que muitas pessoas, às vezes, começam a terapia e não dão continuidade. Sim, e às vezes até a evitam, porque não querem falar sobre aquelas coisas que a incomodam. Você disse muito bem, Nathalie, é através da fala, não tem jeito, mas a única maneira da gente ter algum proveito terapêutico e melhorar é falando com algum profissional. Às vezes as pessoas não, eu vou lá e desabafo com um amigo. Mas o amigo ele vai te acolher porque ele é teu amigo. Claro. Mas ele não é um profissional que vai te ouvir e vai fazer os apontamentos necessários para você poder refletir e para você poder melhorar. A terapia ela tem diversas vertentes, diversos tipos de abordagens, né? Mas todas elas têm o mesmo objetivo, que é ouvir as repetições de comportamento e fazer os apontamentos corretos para a pessoa sair de lá refletindo, né, sobre a própria vida. E o psiquiatra? Qual é o papel do psiquiatra no tratamento da depressão? Por que é um profissional tão necessário, tão indispensável, doutor? Hoje a gente tem com essa melhora das informações, fica até mais fácil da gente falar, né? A gente costuma brincar que o psiquiatra sai de casa meio escondido, né? E nenhum paciente gosta de tirar uma foto com o seu psiquiatra, né? Agora com um dentista, com um psicólogo, enfim. Com um esteticista, né? Todo mundo, né, publica e fala tal. E, na verdade, nós somos profissionais ali de saúde, tanto quanto os outros, né? Médicos como os outros. Por que o psiquiatra é necessário? Porque vamos pensar, quais são as causas da depressão? Antes da gente pensar nas causas ambientais ou das causas genéticas, a gente tem que lembrar que a depressão também pode ser causada por algum distúrbio orgânico. Então, qual é o mais comum? O que a gente sempre investiga no consultório, primeira consulta? Quero saber como é que está a sua tireoide. Hipotireoidismo pode causar sintomas da depressão, pode causar perda de energia, pode causar dores disseminadas pelo corpo, alterações de sono, irritabilidade. Veja, são sintomas bem parecidos com a da depressão. Né? Doenças da suprarrenal, que mexem com o ciclo hormonal, doenças da hipófise, que é uma glândulazinha que fica lá no cérebro. Pequenininha, mas é tão importante, mega importante, ela regula muita coisa ali. Então, a gente tem que fazer essa investigação clínica antes. E muitas vezes, né, em uma escala bem menor, a pessoa às vezes é acometida de algum tumor ou alguma coisa que seja orgânica e daí o tratamento nem é muito com a gente. A gente olha e fala, isso aqui está sendo secundário, é uma doença clínica, vamos tratar a doença clínica que você vai melhorar. Essa é a importância que a gente tem hoje. O segundo papel é que, como médicos, né, a gente vai propor um tratamento. E é só o psiquiatra, no caso da indicação de medicação, que pode prescrever medicação, né, doutor? Só o médico. Muitas vezes, os colegas psicólogos, eles prescrevem os chamados florais, mas eles têm formação para isso, Sim. Não tem nenhum erro em você abordar dessa maneira, mas se tiver dúvida, aí a gente sugere, encaminha para uma avaliação médica, do mesmo jeito que o psiquiatra ou o médico, ele também encaminha para uma avaliação do psicólogo. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre sintomas ambientais, sobre características genéticas e outras características voltadas a essa doença e vamos saber se ela tem ou não cura. Não saia daí, até já. Estamos de volta e já que hoje o nosso assunto é saúde,
em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos em 2060. É o que projeta o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas como envelhecer de forma saudável? É o que você vai ver na reportagem a seguir. Pode rodar. Toda quarta-feira à noite, Ileilde, que não gosta de ser chamada de dona nem de senhora, bate cartão na aula de zumba e brasa. No centro comunitário do bairro Jardim Castelo, na zona noroeste de Santos, a aposentada de 68 anos esbanja energia e animação. A senhora nota a diferença, né? Na vida, qualidade de vida? Muita diferença, a gente não se cansa mais, tem disposição, não pode faltar, você vem mesmo com toda a vontade. Zumba e brasa para minha vida toda. Casa Dona Leide, como é carinhosamente chamada, mostra a mesma disposição nos afazeres do dia a dia. E não é pouca coisa, não. Ela acorda sempre cedo e só vai dormir no começo da madrugada, ou seja, no dia seguinte. Levanto muito cedo, lógico, tomar banho, né? Vai para academia. Primeiro academia eu vou lá no M Nascimento com a Gabi, faço ginástica das 8 às 9, saio correndo de lá, venho para o Jardim Botânico com a Ivani Ferreira, uma atleta e tanto, e faço das 9 às 10 com a Ivani. A quarta-feira eu faço com o professor Ricardo Andrade, zumba, e faço também na terça e na quinta, das 18 às 19, com a professora Jimmy, tá? Cristina, lá no M Nascimento. Este geriatra diz que Dona Leide é um exemplo a ser seguido por quem já passou dos 60. Praticar atividade física, dar preferência a uma alimentação saudável e tratar das doenças crônicas, claro, são os segredos para envelhecer com qualidade de vida. Atividade física, alguma atividade física programada ou apenas manter-se ativo, né, se movimentar de alguma forma, talvez seja uma das melhores maneiras de se manter independente, com autonomia e ter um envelhecimento bem-sucedido. Independente disso, é importante ter um acompanhamento médico, procurar ver se existe alguma dessas condições crônicas que são mais frequentes nos idosos, como pressão alta, diabetes, algum problema osteoarticular, osteoartrose, osteoporose, se existe algum risco de queda, de fratura. Então, tudo isso é muito importante, manter esse acompanhamento, fazer exames periódicos, né, que o médico sabe muito bem quais são, e indicá-los para que não... Se existir alguma doença, que essa doença seja controlada. Se não existir a doença, formas de prevenir, e se existir a doença, controlar para que não tenha complicações dessas doenças que impactem negativamente no dia a dia da pessoa. A atividade física, ou se movimentar, é talvez mais importante ou tão importante como abandonar o cigarro, aquela ideia que a gente tinha do cigarro, que hoje todo mundo já é ciente dos riscos e dos problemas do cigarro. Então, o sedentarismo hoje é o novo tabagismo, é o que a gente... O medo que a gente tinha do cigarro hoje é o medo que a gente tem do sedentarismo, da pessoa ficar imobilizada ou com menos atividade, vamos dizer assim. Voltando à aula de zumba e brasa, que a Leide participa já há mais de 3 anos. Sempre mostrando, olha só, muita disposição, energia e contagiando toda a turma. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quero saber, pretende parar algum dia? Jamais, nem zumba, nem brasa, é pra vida toda, pra vida toda. Por que é tão bom estar aqui? Muito bom, a gente não tem mais dores, tem uma disposição terrível, a gente não tem mais problema, você sai de casa numa boa, dorme numa boa, levanta, sem problema. Não pode parar, parar o corpo sente. O segredo é esse? Não pode parar, o segredo é esse, com certeza. Que bacana. Mente sã, corpo sã. São, né, doutor Bruno? Tinha que trazer ela para fazer uma palestra para a gente, né? Excelente. É isso aí. Esse é o jeito bacana de levar a vida, né? E de envelhecer tentando, se a depressão for causada por fatores ambientais, combater esta doença, né, doutor Bruno? Porque a gente sabe que ainda a maior parte das pessoas afetadas por depressão
estão na fase adulta, embora esteja crescendo muito entre os jovens, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, a depressão é muito comum na faixa etária a partir dos 40 anos, né, doutor? Sim, na faixa etária dos 40, nos adultos, né, mas a prevalência é maior em adultos, mas ela vem crescendo também na população idosa, né? O bacana dessa reportagem foi que ela mostrou alguns fatores protetores para a depressão, né? Então, as pessoas, realmente, elas ignoram esses fatores. Exercício físico, você ter uma dieta balanceada, você ter atividades que você gosta de fazer, compromissos sociais, uma rede de amigos, boas relações familiares. Quer dizer, todas essas coisas, elas contribuem para proteger a pessoa de um episódio depressivo nos dias de hoje. E manter a mente ocupada, né? Com certeza. A gente precisa manter a mente ocupada. Como bem disse a entrevistada da matéria, zumba é para a vida toda, a atividade física dela é para a vida toda, ela deixou de ter dor, ela deixou de ter tristeza e ela se percebe viva, né? Porque a gente, como a gente anunciou, 2060 também não está tão longe, né? Sim. A gente ter esse número elevado de idosos, o país precisa se preparar para lidar com essa nova característica, Sim, né? E as pessoas precisam se preparar também com isso, né? Então, quando o médico, o profissional de saúde fala, o próprio Dr. Cláudio que estava aí falou, né, o sedentarismo ele contribui de forma significativa para os transtornos mentais, né, e para a saúde mental como um todo. Quando a gente tem um planejamento de vida em que você respeita isso de forma sistemática, as chances de você ter um episódio depressivo, elas diminuem drasticamente. No primeiro bloco, doutor, você falou de causas ambientais, causas genéticas. Isso quer dizer que uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem alguém depressivo na família, precisa estar atento? Isso é uma doença que passa de geração para geração? Então, a gente observa um padrão familiar. Quando a gente pega um paciente deprimido e vai investigar os antecedentes familiares dele, a gente observa que em algum ponto de algum consanguíneo, ou seja, um pai, mãe, tio, tia, alguém da família também teve depressão. E existe sim o componente genético. Aí o que acontece? Hoje a gente entende a depressão como uma doença que ela pode se manifestar, não que ela vá se manifestar. Não há um determinismo biológico ou genético. Mas o que acontece é que as pessoas que têm história familiar, elas podem ter um gene ainda não identificado, que por um estresse ambiental, esse gene ele passe a se expressar e a partir disso se desenvolvam sinais e sintomas da depressão. E com relação aos adolescentes, nós falamos há pouco que a maior parcela ainda é de pessoas a partir dos 40 anos, aumentando a incidência em idosos. No entanto, a gente tem também vivido um cenário muito alarmante com relação a esses jovens, que parece que não foram, talvez, preparados para lidar com as frustrações. E aí a gente vê pessoas muito frágeis, adolescentes muito frágeis, jovens muito frágeis, quando são, por exemplo, frustrados pela vida. Você pontuou muito bem. Hoje a gente vê um crescimento do atendimento dos adolescentes e às vezes até de crianças mesmo com sintomas depressivos. A depressão no adolescente e na criança, ela se manifesta de uma maneira um pouco diferente. Ela tem um componente que é a irritabilidade. É a primeira forma com que se manifesta, o primeiro sintoma que os pais geralmente eles observam. A gente tem que orientar muito bem isso, porque a fase da adolescência é a fase em que há um crescimento e um desenvolvimento hormonal, a pessoa ela busca se colocar melhor no mundo. Já é uma fase complicada por si só, né? Por si só, mas quando a gente vê que foge um pouquinho do padrão e que tem sintomas como irritabilidade constante, alteração do sono também é muito importante, algum comportamento de ordem opositora ou até desafiadora, fugindo um pouco mais intenso do que observado, vale a pena a gente fazer alguma avaliação. Porque o jovem, como ele quer ser independente, ele quer se colocar no mundo sozinho, ele tem um pouco de dificuldade de conversar com os pais. Eu sempre falo isso, né? Os melhores amigos dos adolescentes são os pais. E como é que a gente vai ter, então, uma observação se tem esse certo distanciamento? A partir disso, a gente tem outros fatores também. Muitas vezes a gente tem famílias com os pais separados ou os pais brigados, pai e mãe. Ou pais casados que vivem brigando dentro de casa. E vivem brigando ou discutindo na frente, né, dos filhos, uma coisa que a gente não recomenda. Pode quebrar o pau sozinho ali, discutir, ponto. Mas na frente do filho, não. Porque ele aprende através de exemplos. Então, ele vai vendo aquelas discussões e pode entender que aquilo é o natural.
Tem uma série de fatores que têm aumentado, né? O número de suicídio entre jovens, ele aumentou muito nos últimos 10 anos. E acho que você pontuou bem. Hoje a sociedade, tanto essa parte de redes sociais, mídias sociais, que veio para aproximar, na verdade parece que está nos distanciando. E isso faz com que o jovem ele não tenha um canal de comunicação que ele seja seguro e que tenha um retorno que seja importante para ele, né? As coisas ficam muito superficiais. E a gente observa isso, né? Indivíduos mais frágeis, né? Não tão preparados para lidar com as emoções. Sem limites, muitas vezes. E é importante a gente pontuar aqui que educar talvez seja o desafio mais difícil quando a gente se dispõe a ter um filho, né? E educar, muitas vezes, é frustrar a criança, para que ela possa entender que nem tudo que ela quer vai dar certo e nem tudo que ela busca, ela vai conseguir na hora que ela quer. Você falou tudo, porque a criança ela tem tempo e energia para se impor, para fazer aquilo que ela quer. Se os pais não tiverem essa disposição, esse grande desafio, aí a criança realmente ela se impõe e ela cresce achando que, bom, eu fazendo isso eu consigo as coisas que eu quero, então a minha vida vai ser baseada nesse preceito. Só que é custoso para os pais, demanda tempo, paciência, energia. E essa criança vai crescer. E ela vai ter que conhecer o mundo do jeitinho que o mundo é, né? E vai ter que lidar com isso. E muitas vezes não está preparada para lidar com coisas relativamente básicas. A gente vê as hiperreações aos estímulos. Terminei com um namoradinho de 2 semanas. Natural chorar, ficar triste, agora vou tirar a minha vida. Veja o tamanho que a gente tem, o distanciamento disso, né? Isso é que para a gente é um pouco alarmante. Por isso que o diálogo com os seus pais, para o jovem que nos assiste também, é o melhor caminho, né, doutor Bruno? Com certeza. Tem o papel dos pais que é muito importante a gente passar, né, para quem está assistindo a gente. Sempre deixem um canal de comunicação, sejam sinceros, conversem com os filhos. Muitas vezes eles não querem conversar e às vezes insistir, pode não ser a melhor saída, mas deixar claro para eles que nós estamos aqui. Se quiser vir conversar, nós estamos aqui, nós nos interessamos por você. Isso preenche várias lacunas afetivas, várias carências da criança e do adolescente. Você tem acolhimento com a gente. Com certeza, essa é a ideia. A gente faz mais um rápido intervalo. No próximo bloco, aí sim, a gente vai saber se depressão tem ou não cura e quais são hoje os principais tratamentos. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e estamos falando sobre depressão com o médico psiquiatra Bruno Almeida. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o nosso convidado, pelo nosso WhatsApp que está aí na tela ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Doutor Bruno, depressão tem cura? Tem, na grande maioria delas tem. É um tratamento em que você propõe um início, um meio e um fim. E para isso a gente tem que falar sobre os dados estatísticos. Então, o que os estudos dizem hoje? Um primeiro episódio depressivo, bem diagnosticado, bem tratado no período correto, a pessoa ela tem remissão completa desses sintomas. Só que quem já teve um episódio depressivo corre o risco de 50% de fazer um outro episódio depressivo ao longo da vida. Teve o segundo episódio depressivo, tratou pelo tempo correto, medicação, terapia, tudo certinho, ele corre o risco em 70% de ter um terceiro episódio. E a partir do terceiro episódio já tratado com remissão, 90% de oportunidade, de chance, aliás, de ter um novo episódio depressivo. O que isso diz para a gente? Que a depressão ela tem características que tendem à cronicidade, Sim. de terem não só um único episódio, mas múltiplos episódios. 25% da população mundial ou está, ou experimentou, ou já saiu, ou vai experimentar, né, um episódio depressivo ao longo da vida. Aí as pessoas falam, mas e se eu precisar fazer tratamento para o resto da minha vida? Aí eu respondo de uma maneira bem simples. E o diabetes, quando você é diagnosticado? E a pressão alta? Você não vai no médico, ele não fala, a pressão alta não tem cura, mas ela tem controle, tem tratamento, você vai ficar bem, basta você seguir. Como uma doença crônica. Com certeza, e a depressão tem essa tendência. Então, eu convido todos a refletirem. Por que não? Se eu já experimentei 3, 4 episódios depressivos que me derrubaram, me deixou altamente incapacitado, e eu tenho oportunidade de manter uma boa melhora, uma boa condição de vida, fazendo exercício, me alimentando bem,
fazendo terapia e, se necessário, na última pontinha ali, mantendo um tratamento medicamentoso contínuo. Vamos medir isso. O que é melhor? Muito mais fácil a gente seguir esse tratamento, né? Então, as pessoas têm que perder esse medo e perder esse estigma. Muitas vezes ela pode não ter cura, mas ela tem, com certeza, hoje, tratamento. O tempo de tratamento correto, a gente consegue estimar este tempo de tratamento correto, doutor Bruno? Consegue, a gente vai classificando pelos tipos de depressão. Então, uma depressão leve, primeiro episódio, a gente pensa só em psicoterapia. Depressão leve a moderada, primeiro episódio, medicação e psicoterapia. Qual o período? Primeiro episódio, em torno de 6 meses. Segundo episódio, em torno de 1 ano. Terceiro episódio, em torno de 2 anos de tratamento. Mas, muitas vezes, a pessoa ela melhora antes disso. E aí vai um alerta para todo mundo que faz, né, algum tipo de tratamento. Achou que está bom parar o Melhorei. tratamento? Então eu vou parar a terapia, eu vou parar a medicação que me foi prescrita, eu fico bem 2, 3 meses e, de repente, volta. E, de repente, esse que é o problema, né? Esse é o problema, porque daí você volta com todos os sintomas anteriores, muitas vezes você não percebe a evolução, né, desses sintomas depressivos e geralmente volta numa intensidade muito maior. A pessoa ela tem mais dificuldade de conseguir sair. Então isso é comum não só com as medicações psiquiátricas, também é com uma infecção de urina, o médico passa um antibiótico 14 dias. Parou de arder o xixi no 5º dia. Eu já estou boa, então eu vou parar. É errado, porque daí você vai voltar a ter, né, infecção de urina. Para depressão é a mesma coisa. Então, quando o médico fala, olha, você vai ter que tomar isso aqui por 6 meses, não é porque ele está querendo ganhar alguma coisa de você, não é isso. É que todos os estudos apontam que a gente precisa desse tempo. O cérebro, quando ele é estimulado por uma medicação, ele tem um mecanismo chamado de neuroplasticidade. Ou seja, ele é capaz de conseguir se adaptar à nova realidade induzida pela medicação, fazendo com que a gente consiga retirar aos poucos esse remédio. Então, esse que é período, o chamado desmame, né? É o desmame. E esse período, ele demora em torno de 6 meses mesmo. Por isso que a gente indica esse tempo. Não é para fazer a pessoa comprar remédio, longe disso. É que tudo indica que esse é o tempo necessário. Agora, doutor, você colocou uma questão que é muito séria. Porque antidepressivos são remédios controlados na sua grande maioria, né? Parar por conta própria. Qual é o risco de você parar um medicamento que é controlado, que mexe diretamente com o seu sistema orgânico, porque você acha que você está de alta? Sim, esse é um risco muito grande e a gente não pode parar. Eu vou explicar por quê. Existem alguns remédios que a parada abrupta, ela pode causar sintomas de retirada. Podem causar problemas gastrointestinais, podem causar dor de cabeça, mal-estar e às vezes pode até induzir transtornos ansiosos em crises ansiosas. Então, a gente nunca recomenda que faça a parada de uma maneira abrupta. Existem vários riscos por conta disso. E aí a pessoa para 2, 3 dias, se sente mal, e aí volta na mesma dosagem que estava tomando antes. E aí volta a passar mal de novo, porque dependendo do remédio, a gente precisa de uma titulação, indo aos pouquinhos. Então, a dica é, está em dúvida, está se sentindo bem, quero parar, consulte seu médico para ver se aquilo é a conduta mais adequada no momento. Depressão pós-parto, porque tantas mulheres ainda sofrem deste mal num momento que é tão especial da vida, num momento que muitas vezes foi muito esperado ao longo de 9 meses, foi planejado por anos a chegada daquele filho e quando ele chega, aquela mulher tem pânico daquele bebê. Tem, a gente tem que considerar alguns fatores, né? Então, os riscos para uma depressão pós-parto. Um pré-natal mal feito, uma base familiar e social inadequada ou faltando alguma coisa, algum suporte para a gestante, filho não planejado, também aumenta muito o risco, o não suporte ou do pai, ou da companheira, ou do companheiro, enfim, com quem ela esteja envolvida, questões sociais e questões financeiras, todas elas aumentam esse risco. Uso de drogas, uso de álcool, uso de cigarro também aumenta o risco de depressão pós-parto, mas o que acontece de maneira geral? Acabou a gestação, que é aquele período de expectativa, que a mulher fica muito mais sensível, ela é muito mais suscetível a oscilações de humor, há uma mudança muito drástica do sistema hormonal. E isso é chamado na medicina de baby blues, né? O que seria isso? Né? Essa baixa hormonal faz com que o humor da gestante ou da puérpera, né, que acabou de dar luz, ele vá para o zero
e às vezes ele não consegue se recuperar sozinho. Até porque a maternidade não é aquilo que muitas vezes a mídia coloca como um comercial de margarina, né? Não é. É difícil, ainda mais nos dias de hoje. As mulheres são verdadeiras heroínas, né? Para conseguir dar à luz e conseguir colocar, né, os nenéns no mundo. E todas essas coisas a gente precisa considerar. Então, é muito importante essa observação. Se você já teve depressão antes, a gestante, ela corre sim o risco. Nada que a gente precise ficar alarmado, mas o que aconteceria? Nos primeiros dias depois do nascimento, um humor deprimido. Isso não significa só choro ou emoção, isso significa baixa interação, um mau humor, uma certa irritabilidade e uma certa rejeição ao recém-nascido, à criança. Então, esses sinais são muito importantes e tem que ser tratado imediatamente. De imediato. E tem cura, viu? De imediato, bem tratado, tem cura. Tem cura, com certeza. E aquela conexão que foi tão esperada, ela é refeita entre mãe e bebê. Com certeza. E isso melhora muito mais rápido do que um episódio depressivo fora da gestação, por exemplo. Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo acabou. A gente falou aqui por 1 hora de um assunto que, na minha avaliação, é um dos mais importantes na atualidade, que precisa ser debatido à exaustão, porque nós estamos vendo uma sociedade ficar doente, porque não entende o risco e os prejuízos que um indivíduo com depressão tem, não só para ele próprio, como para toda a cadeia que está ao lado dele. Muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco nesta quarta-feira no nosso Bom Dia Saúde. Tem aqui sempre um espaço para a gente falar sobre esse assunto, para que a gente possa, levando informação de qualidade a partir de fonte segura, a gente possa prevenir esses números tão alarmantes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie. Estamos à disposição sempre e espero que a gente tenha passado o que você disse, informações de qualidade. Muitas vezes a gente não tem esse tipo de informação e as pessoas têm condutas equivocadas diante disso. Muito obrigado, estou sempre à disposição. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã!